Salve, salve galera! Vamos falar então sobre síndrome coronariana aguda, lembrando que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então é isso que mais importa pra gente aqui, tá? Essa aqui é o algoritmo da American Heart Association, juntamente aqui com a cadeia de sobrevivência. Então ele traz pra gente aqui uma série de coisas que tem que fazer, então basicamente o paciente chega pra gente, tem que fazer o ABC, né? Quem se move ganha move, e aí tem que pensar se esse paciente vai ser realizado o eletrocardiograma e como que vai ser conduzido, né? Se esse paciente vai receber um tratamento para infarto agudo com supra de ACT ou uma síndrome coronariana aguda sem supra de ACT. Então isso vai ser basicamente definido pela interpretação do eletrocardiograma. Então, síndrome coronariana sem supra ou então um IAM com supra. Isso aqui é o algoritmo 2020. Então a gente tinha até esse momento essas características. E a gente tem o tempo de tratamento, né? Lembrando que tempo é músculo. Tempo de dor do paciente maior do que 12 horas. Esse é um paciente que tem que receber todas as medidas aí de tratamentos acessórios, né? Então, move para esse paciente, por exemplo, tá? E se fosse um tempo de dor menor do que 12 horas, aí sim já seria elegível para fazer a meta de tempo porta-balão ou tempo porta-agulha, que isso aqui são metas institucionais. Então, basicamente, é um indicador de qualidade no serviço, né? Agora, o tempo de dor do paciente é o que realmente vai fazer a maior diferença. Bom, aqui com relação aos critérios de tempo porta-balão, são 90 minutos ou até 120 minutos. Se eu tiver que remover esse paciente, eu ganho meia horinha aí. Se não vai ter essa opção, né, se não tem essa opção em tempo hábil, que é o tratamento definitivo, aí a gente acaba fazendo só o trombolítico, depois a gente explica mais como faz isso. Então, síndrome coronariana aguda serve tanto para trombose parcial, que o que vai determinar se é uma angina instável ou um IAM sem supra é a troponina. Depois a gente tem um algoritmo novo aqui também para falar só sobre a troponina. E quando a trombose é completa, ou transmural, a gente tem o IAM-ST, que é o único cara, esse é o único paciente que vai receber trombólise. Qualquer outro tipo de isquemia, qualquer outro tipo de OCA, que é um termo novo, não vai receber trombólise. Apenas o IAM com supra é que recebe trombolítico. Beleza? Bom, esse aqui é o sinal de Levine, né? Então, mão cerrada no peito, sinal de Levine, quer dizer que é um paciente que está sofrendo uma dor torácica provavelmente anginosa. Bom, aí a gente tem aqui os critérios que a gente vai abordar, né? Então, as características de risco, e aqui são as classificações de 2015, agora a gente tem umas mais modernas e melhores, mas sempre lembra, paciente sexo feminino, idosos, diabéticos são os principais pacientes que apresentarão irradiações menos comuns, também chamados de equivalentes isquêmicos ou equivalentes anginosos, tá? Então sempre lembra aí desses padrões, que não tem só a radiação típica, né? Tem outros padrões também associados. Bom, se a gente pega a diretriz de 2021, já traz para a gente aqui a classificação de CAS, que quase ninguém usa esse termo, mas a gente vai definir sempre o padrão de dor em definitivamente anginosa, provavelmente anginosa, provavelmente não anginosa e definitivamente não anginosa, tá? Então, como é que a gente avalia isso? Aquela dor retroesternal precipitada por esforço com irradiação para ombro, pescoço ou braço esquerdo, atenuada por repouso ou nitrato em menos de 10 minutos. Então, basicamente, eu preciso fornecer para esse paciente um nitrato ou um repouso para que ele possa melhorar o seu padrão de dor. Provavelmente anginosa é aquela que tem a maioria das características, mas não todas. Provavelmente não anginosa é aquela atípica que a gente citava aqui atrás, em radiações menos comuns. E definitivamente não anginosa tem uma característica física. Vale lembrar que nessa aqui, 4% dos pacientes ainda podem estar infartados. Bom, ainda com relação a padrões de dor, a diretriz de 2025 mostra que 10 a 30% dos pacientes com síndrome coronariana aguda não apresentam dor
torácica, especialmente idosos e diabéticos. Então, são pacientes que você, a cada 10 aí, 3 vão estar sem dor, tá? E aí, a abertura do protocolo de dor torácica, então, vai ser mediada por qualquer dor atual entre o umbigo e o queixo. Então, qualquer dor do umbigo ao queixo é um paciente que vai ser classe 1 de nível de evidência C para poder ser aberto o protocolo de dor torácica, tá? E lembrar que ela tem que ter durado mais do que 10 minutos, mesmo que ausente na admissão. Então, durou mais do que 10 minutos, é uma outra diferença aí, porque antigamente a gente falava dor maior do que 20 minutos. Bom, classificação de Killip, presente aqui na diretriz de 2015 do infarto com supradesnivelamento de segmento CT, a gente vai classificar esse paciente de acordo com o choque cardiogênico, tá? Então, a classificação é de acordo com o choque cardiogênico para estimar o risco de óbito do paciente. Então, num primeiro momento, né, Killip 1, o paciente sem sinais de choque cardiogênico. Killip 2, tem sinais de insuficiência cardíaca discreta, presença de B3, estertores crepitantes ou estertores finos. Killip 3 já tem um franco edema agudo de pulmão e o choque cardiogênico de fato é um edema agudo hipotensivo, beleza? Então, chance de óbito até 70% desses pacientes. Como a gente fala muito de eletrocardiograma, a gente traz aqui para nós o eletrocardiograma sem nós. Então, a metodologia Eagle para a gente poder avaliar o eletrocardiograma, lembrando sempre da soberania clínica. A clínica soberana, o exame é complementar. O aparelho tem que estar bem configurado, né? Então, o mínimo aí pensar que ele tem que estar em 25 milímetros por segundo, numa voltagem de 10 milímetros por milivolt, tá? Lembrar o que é análise primária. Análise primária significa aquilo que você tem que saber, né? Então, você tem que saber já do que significa onda P, despolarização atrial, QRS, despolarização ventricular. Segmento CT é o final da despolarização ventricular, antes de iniciar a repolarização, determinada pelo ponto J. O que é onda T? Repolarização ventricular. O que é intervalo QT? Tempo de ativação total do ventrículo, enfim. Então, tudo isso você tem que estar sabendo, tá? E depois, claro, saber descrever os achados eletrocardiográficos que você enxergar. Então, se conseguir descrever o eixo, frequência cardíaca, ritmo, sinais de isquemia, que é o mais importante para a nossa aula de hoje, e aqui as outras alterações. Então, super DST seria isso aqui, ó. Então, você tem um ponto J que está aqui, onde a onda S muda de direção, tá certo? Mais uma vez. Então, o ponto J ele pode estar supradesnivelado, que você vai pensar em IAM-ST, e pode estar infradesnivelado, que esse supra pode até manifestar, sim, em derivações opostas, mostrando para a gente uma imagem em espelho. Lá nas aulas de eletrocardiograma, a gente explica isso de uma forma muito mais aprofundada, tá bom? Lembrar que cada derivação é como se fosse uma foto do coração, então cada derivação vai olhar para uma parede específica desse coração, tá? E aí a gente tem a sua correlação com as artérias. Então, saindo aqui do tronco da coronária esquerda, a gente tem anteriormente a artéria interventricular esquerda, ou descendente anterior, e a gente tem posteriormente a artéria circunflexa. Saindo aqui do arco da aorta, a gente tem a coronária direita também, e boa parte dos pacientes podem ter uma dominância de uma ou outra artéria onde ela estiver irrigando. Então, vale lembrar o quê? Que a correlação das artérias, elas podem se manifestar de diversas formas diferentes, né? Então, essa imagem aqui é importante a gente lembrar. Por exemplo, parede inferior pode ser irrigada na maioria das vezes pela artéria coronária direita, 85% coronária direita. Então, é um paciente que eu preciso buscar as derivações do ventrículo direito. Outra artéria que precisa sempre estar de olho, né, vai ser a CX. E quando nós temos um infarto com supra de ST em parede dorsal, a manifestação disso pode ser um espelho em parede anterior. E aqui a gente teria um infradesnivelamento do segmento ST em derivações de V1 até V4 também.
tá? Então, isso aqui seria um espelho. Então, isso é importante a gente saber para poder buscar também essas outras derivações, tá? Então, cada derivação representa uma parede cardíaca, tá? E a gente precisa lembrar disso, tá bom? A colocação dos eletrodos aqui, né, em caráter especial para poder buscar essas outras derivações. Lembrar que existem vários tipos de infarto, 80% deles são fenômenos ateroembólicos, ou melhor, aterotrombóticos, né? Então, por instabilidade da placa que se rompe, e aí a gente tem toda uma fisiopatologia que vai trazer uma agregação plaquetária. Nós temos outros tipos, como desbalanço de oferta e demanda, morte súbita, relacionados a procedimentos, né, que vão ocupar uma menor porcentagem na fisiopatologia do IAM, tá bom? Então, por se tratar de um fenômeno ateroembólico, é que o trombolítico faz efeito, né? Então, fibrinólise pode ser algo interessante porque significa a questão aqui do trombo sendo formado aqui a partir da rompimento da túnica íntima com a placa de ateroma, né? E até por isso também que a gente utilizaria estatinas para poder manter aqui a estabilidade da placa de ateroma, tá? Então aqui só para lembrar, né? Então aqui um eletrocardiograma do ECG normal e também um coração normal, e aqui um ECG suprado com uma área de baixa perfusão. A gente tem isso em vídeo também aí no YouTube, na plataforma e tudo mais. Essa daqui é uma questão que vale muito a pena a gente discutir. É um artigo de revisão do Dante Pazzanese, né, sobre uma mudança de paradigma entre um IAM com supra e sem supra para outra nomenclatura, que seria a questão do OCA-NOCA, tá? E aí isso aqui foi publicado em 2024, onde traz um outro algoritmo para a gente, não apenas esse cara aqui, que é o que a gente já discutiu. Esse aqui a gente já conhece, já sabe como é que funciona, né? Angina, faz o eletro, né? Aqui que vai determinar é o ECG, tá bom? E aí você pode ter um ECG com supra ou um ECG sem supra. E aí se for sem supra, você espera a troponina, simples assim. Nesse novo paradigma, OCA-NOCA, a gente teria outras alterações. Então aqui o ECG também continua a mesma coisa, né, para o supra e tal. Agora, o sem supra, a gente já teria que procurar outros sinais de oclusão ou quase oclusão. E aí a gente teria vários outros tipos de alterações eletrocardiográficas, tá bom? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona o padrão. Isso aqui, alterações eletrocardiográficas que normalmente acontecem nos primeiros 30 minutos. Eu tenho uma fase hiperaguda com uma onda T também hiperaguda, tá? Depois a gente tem o supradesnivelamento do segmento ST, uma lesão com o termo transmural, um termo que eventualmente está fora das novas diretrizes, mas que pessoalmente eu gosto bastante ainda, porque passa essa ideia de ser uma coisa através do muro. Então, tanto a parede subendocárdica quanto a parede subepicárdica, né? Então, através do muro, através da parede, está tudo acometido. A fase subaguda, ela pode ser dividida numa fase subaguda primária e secundária, ou precoce e tardia, que vai trazer para a gente o quê? Essa acidente em Q e uma onda T invertida. Então esse supra do paciente ainda se mantém, mas a gente já tem esses sinais aí de isquemia prévia. E na fase crônica, com meses ou anos, a gente já tem uma necrose mesmo, já tem uma área de, que na verdade aqui não seria nem a necrose em si, né? Aqui seria uma área de fibrose miocárdica. A gente tem esse acidente em Q. Então isso mostra que o paciente já foi infartado antes. Então a onda Q do paciente, ela vai ser maior do que 1 milímetro quadrado, tudo bem? Maior do que 1 milímetro para baixo e para o lado, de acordo com a respectiva parede que foi infartada, tá? Vale lembrar que como é que tem que ser esse supra? Isso é muito importante. Padrãozão, maior do que 1 milímetro quadrado, que respeita parede. Aliás, maior do que 1 milímetro, né? Não precisa ser quadrado não. Maior do que 1 milímetro de altura, respeitando parede. O que isso significa? Que eu tenho maior ou igual a duas derivações
contíguas, né? E aí a gente já teve o quadrinho ali do eletrocardiograma mostrando quais são as derivações de mesma parede, tá bom? Mas nós temos derivações que toleram supras maiores, V2 e V3, a depender do sexo e idade do paciente, podem tolerar supras de até 2,5 para homens jovens, até 2 para homens mais velhos e 1,5 para todas as mulheres. E também temos os supras que são menos proeminentes, então as derivações especiais de parede posterior do ventrículo esquerdo e também de parede de ventrículo direito, elas toleram supras até de 0,5 milímetro. Mais do que 0,5 milímetro já é considerado um supra de ACT, tá bom? Então aqui nós temos que se lembrar que existem várias outras causas para o supra de ACT, mas de longe a mais importante, mais prevalente, com mais mortalidade, é sem dúvida o infarto agudo do miocárdio, tá? Aqui, as diretrizes de 2025 sobre dor torácica na unidade de emergência traz para a gente uma nova relação. Lembra aquela questão dos OCAs, né? Então a gente falou sobre OCA, que seria outras alterações? Pois é, vamos ver então. Então, alterações eletrocardiográficas compatíveis com síndrome coronariana aguda. A gente tem o classicão, elevação persistente de segmento ST, de acordo com o que a gente já falava, duas derivações contíguas, de acordo com a idade, sexo e derivação que a gente está falando, exatamente como está lá em cima, é o que a gente acabou de colocar aqui. Lembrar que as posteriores, derivação menor já é o mais importante, enfim. E sempre lembrar da depressão recíproca do segmento ST, que significa imagem em espelho. Tá. Aí a gente pode ter pacientes com bloqueio de ramo esquerdo. Então ele tem supra de ST e tem bloqueio de ramo esquerdo. E aí a gente vai aplicar para esse paciente os critérios de Sgarbossa modificados, tudo bem? Então critérios de Sgarbossa modificados ou nos critérios de Barcelona, que são menos comuns aí da gente ver, tá? Mas os critérios de Sgarbossa sempre estarão presentes, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, tá? Aqui é só para você saber que existe. Então, temos achados aqui compatíveis com síndrome da oclusão coronariana e a gente está buscando esses critérios a serem avaliados. Então, a gente tem o padrão De Winter, a gente tem os padrões de onda T hiperaguda, a gente tem o padrão de Aslanger, tem vários padrões que a gente precisa estar sempre buscando, depois a gente vai mostrar as fotinhas deles aqui, tá? Síndrome de Wellens, a gente tem padrão ali para poder mostrar também. Tá? Então tem várias outras alterações que não seriam, né, supra de ST, tudo bem? Aqui, por exemplo, ó, a isquemia difusa circunferencial com supra de AVR, uma coisa que não respeita a parede, né? AVR é uma derivação só, por exemplo. A gente tem várias coisinhas aí que a gente precisa buscar, tá? Então, cada uma dessas outras alterações a gente também vai chamar de OCA. Então não é IMST, mas é OCA. Então esse aqui é o típico. Olha lá, elevação típica. Beleza. Maior do que 1 milímetro em duas elevações contíguas. Beleza. Onda T hiperaguda. Pode ser uma fase inicial do infarto. Quase não vê supra aqui. Esse padrão de Winter. A gente vai mostrar depois. Um infra com onda T hiperaguda. A gente tem depressão do ST de V1-V3 que pode me indicar um supra em parede posterior. Então a gente precisa sempre lembrar desse infrazinho aqui como se fosse uma imagem em espelho, tá? Lembrar aqui os critérios que estão dentro da diretriz, tá? Quando eu tenho presença de bloqueio de ramo esquerdo, critérios de Sgarbossa, 1, 2 e 3, critérios, lembrar que o terceiro aqui é o modificado, tá bom? Para poder buscar essas alterações, onde o supra respeita aqui a positividade do QRS, onde o supra não está discordante do QRS, né? Então aqui está discordante, tá? A gente vai ter essas alterações quando tem a presença de bloqueio de ramo esquerdo ou paciente portador de marca-passo, tá? Também dá na mesma aqui, seria a mesma questão, tá bom? Aqui também uma outra coisa chamada padrão bandeira da África do Sul e o padrão de Aslanger, né? Então qual seria a correlação? É que as derivações D1, AVL e V2 respeitam a mesma área de irrigação, tá? Então a gente pouco lembra disso. E quem faz espelho com ela muitas vezes é D3. Então a gente pouco fala sobre isso, né? Que seria
o ramo diagonal da descendente anterior esquerda, coisa que não é todo mundo que tem esse ramo aí também, né? A parede inferior também vai ter um supra só de D3. Aí você fala, mas cadê as imagens em espelho e tal, não sei o que? Não tem, tem só esse aqui e infra de V4 a V6. Então a gente tem também esse outro padrãozinho que é de Aslange. Então isso aqui é uma oclusão, né, de múltiplos vasos, tá? E aqui é um paciente real. Então aqui é um arquivo pessoal que apresenta esse padrão África do Sul, né? Então essa aqui é a imagem e aqui é a transparência, né? Então supra de D1, AVL e V2 com infra de D3. Então muito bonitinha essa imagem do padrão de África do Sul. Padrão de Deu Inter, né? Então aqui também outro ECG que foi adquirido, né? Então o infra de ST com onda T hiperaguda, tá? Então está ocorrendo aqui em cerca de 2 a 3% das oclusões de descendente anterior, beleza? E a síndrome de Wellens a gente tem tipo A, que é bifásica, e a tipo B, que é puramente negativa e simétrica, né? E a bifásica tem uma fase positiva e uma fase negativa. Aqui é um arquivo pessoal demonstrando exatamente isso. Mostra pra gente uma oclusão de pelo menos 90% da descendente anterior. Então esse ECG tem bastante coisa, lembrar dos sinais de AM prévio, então essa persistência do acidente em Q vai mostrar que esse paciente já foi infartado. Nas 2 a 3 primeiras horas do início da dor, a reperfusão pode recuperar todo o tecido lesado. Só o tecido vivo dói. Lembra que a gente falava lá sobre essa questão de menor que 12 horas de dor? Só que quando começa a doer, o paciente não liga um cronômetro. Então, se está doendo, repete o ECG, às vezes tem alteração dinâmica que é importante. Se ainda tem um da R, tem tecido viável para salvar. Se eu tiver um IAM de parede inferior, tem que fazer V3R, V4R para poder buscar infarto de VD. E se eu tenho paredes infradas em região anterior, tem que buscar espelho de parede posterior ou transmural dorsal, beleza? Falando um pouquinho sobre laboratório, deixando esse ECG de lado, a gente tem que pensar sempre na troponina. E a elevação inicial da troponina acontece de 3 a 12 horas. Se não trombolizar, então leva 2 dias para subir de uma vez. No fluxo novo aqui de 2025, a gente tem um negocinho chamado Rule In e Rule Out. Tá? Então isso quer dizer o quê? Paciente Rule In é o paciente que vai entrar dentro do algoritmo. Esse paciente aqui vai entrar dentro do algoritmo de síndrome coronariana aguda. E o Rule Out é o paciente que tem um perfil muito baixo aqui, né, de troponina, e é um paciente que merece ir embora, tá? Então a gente vai ter muito baixo, com mais de 3 horas de sintomas, e abaixo do percentil 99. É um paciente que eu vou repetir com delta de 1 a 2 horas para as troponinas de diversos tipos diferentes, né? Então a troponina de alta sensibilidade tem kits que são de 0 para 1, 0,2 e 0,3. E a gente tem troponinas, né, sem tanta sensibilidade, que vai ser 0,3 e 6, como a gente acompanhou aqui, né? Então aqui seria até 12 horas para você pegar esse paciente do início da dor, tá? Outra coisa que a gente precisa sempre pensar é no hard score. Então, considerar também a avaliação do hard score se for maior ou igual a 3, mesmo com troponina baixa, né? A gente precisa buscar esses pacientes aí, tá bom? Então, considerar também o hard score maior do que 3 para observação desse paciente. Ah, troponina positiva é igual a infarto? Não. Troponina, pela 4ª diretriz de definição universal de infarto agudo do miocárdio, ela tem que fazer curva de pelo menos 20%. Então, a gente teria sinais e sintomas típicos, alteração dinâmica no eletrocardiograma, a imagem demonstrando, né, uma ressonância, por exemplo, e o CAT, né, e a trombose evidenciada aqui no cateterismo do paciente. Quer dizer, então, que eu tenho outras causas do aumento de troponina, mas a mais importante delas é o IAM, tá bom? Existem várias outras aqui que podem mimetizar esse cenário. Então, relembrando como é que ficaria, então, o fluxograma atendimento do paciente no novo guideline 2025. Os primeiros 10 minutos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia
mostra para a gente que o paciente com sintoma vai receber um eletrocardiograma. Esse ECG vai ter o tratamento de supradesnivelamento do segmento ST, então aqui nós temos um IAM-ST, ou eu tenho um ECG não diagnóstico. Se o ECG for não diagnóstico, a gente já vai ter que pegar esse paciente e pensar nas outras causas eletrocardiográficas de OCA. Então, não é um supra de ST, mas é alguma coisa que está acontecendo. Então, ECG inicial sem supra. O que a gente vai ter que fazer? Repetir o eletrocardiograma. Vale lembrar que, olha só, somente 40% dos pacientes recebem ECG dentro de 10 minutos. É menos da metade. E um único ECG vai trazer menos de 50% de infarto. E às vezes a gente acha que, fiz um ECG, vai dar certo. Não, não. Tem que repetir esse eletrocardiograma, buscar ativamente outros diagnósticos, lembrar do POCUS, lembrar do raio-x, scores diagnósticos e, por fim, o algoritmo de troponina rule-in, rule-out que a gente já falava, tá? Bom, só para reforçar, então, a arte que tem aqui da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, dor no peito, pensar em equivalente isquêmico para pacientes femininos. Então, principalmente as mulheres, a gente precisa ter outros sinais e sintomas em voga. Então, pensar em náusea, vômito, suor frio, tontura, sensação de morte iminente, falta de ar, sensação de azia, né? Então, esses pacientes femininos, como a gente já mostrou anteriormente, mas agora em arte oficial, que 2025, podem ter equivalentes isquêmicos. Então, relembrando, sintomas suspeitos, o que eu tenho que fazer é, se estiver instável, já resolve a causa do choque. Se estiver estável, ECG nos próximos 10 minutos. Critérios de supra de ST, trata conforme algoritmo de CAT ou reperfusão, tempo porta-balão, tempo porta-agulha. Fechou. Se não tem critérios, ou tem critérios, mas são critérios de OCA, a gente vai buscar outros fatores, tudo bem? E aí sempre buscar aqui então o que está acontecendo, diagnósticos diferenciais, se tem outra causa para esses sinais e sintomas, se o paciente tiver que ser anticoagulado, aqui também tem um esqueminha da enoxaparina perante 2025, como seria, tá? 30 mg por via intravenosa e tudo mais, depois 1 mg por quilo, tá bom? Então, pré-cardialgia, lembrar do tratamento tempo dependente, isso significa que eu tenho um ΔT para ser respeitado, tá? Então, tempo porta-balão, 90 a 120 minutos, tempo porta-agulha até 30 minutos, e eu tenho ECG em 10 minutos com EMST. Na verdade, eu tenho até 2 minutos para executar o ECG, 10 minutos já ele com laudo, tá? Pré-cardialgia por mais de 10 minutos e por menos de 6 horas, idealmente, ou 12 horas para alguns pacientes que ainda apresentam onda R, ainda tem dor e tudo mais, tá? Então, aqui só para a gente treinar, eu tenho um supra de ST em parede inferior, D2, D3, AVF, que eu deveria fazer para esse paciente, V3R, V4R e elencá-lo na faixa de trombólise, né, tempo porta-agulha, ou CAT, que é o tratamento definitivo, tempo porta-balão, beleza? Tratamento adicional, então a gente tem morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloque, IECA ou BRA, clopidogrel ou outros inibidores da P2Y12, heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, aqui a gente prefere heparina de baixo peso molecular, que vai ser o Clexane, tá? E ainda dá para acrescentar mais um outro cara aqui, que seria a nossa estatina, né? Então aqui a estatina, tá bom? Lembrar que isso aqui é uma caixa de ferramentas que serve para todo mundo, tanto com supra, sem supra, tratamento coadjuvante, tá bom? Oxigênio, se estiver saturando menor do que 90%, nitrato é o isordil 5 mg sublingual, AS é de 2 a 3 comprimidos infantis,
ou de 162 a 325 miligramas, que foi a dose estudada. Isoladamente, o AS é a droga que mais salva vidas no nosso paciente com infarto. Beta-bloqueador, se tiver com uma frequência cardíaca muito alta. O IECA, se tiver com uma pressão arterial muito alta. Clopidogrel, tem vários jeitos de fazer o clopidogrel. O que a gente precisa pensar no clopidogrel? Que é um inibidor da P2Y12. A dose padrão vai ser 300 miligramas, tá? VO. Quase como o AS, só que o AS não é VO, é mastigado, tá bom? E aqui, 300 miligramas é a dose padrão. Aí o que pode mudar? Eu posso fazer só 75 miligramas, sem dose de ataque, se o paciente for maior ou igual a 75 anos. Posso fazer 600 miligramas, se esse paciente vai para intervenção coronária percutânea, vai fazer o CAT, na hemodinâmica agora. Posso fazer outros esquemas com prasugrel ou ticagrelor, mas o clopidogrel é aquele que tem reversão, né, tem antagonista aqui, então é mais tranquilo você usar também. A heparina, 30 miligramas EV agora, depois 1 miligrama quilo por dia, né, conforme está no algoritmo aí em cima. E a estatina também é um comprimido agora de rosuvastatina ou atorvastatina, pensando na sua manutenção da estabilidade da placa, tá bom? Então ela faz esse efeito endovascular aí pra gente agora. Com relação à dose de trombolítico, então a gente tem na diretriz de 2015 os trombolíticos disponíveis pra gente, streptokinase, alteplase e metalise, né? E aí a gente tem as contraindicações que são absolutas. É um pouquinho diferente das contraindicações para AVC, tá bom? São as mesmas drogas, mas com doses e contraindicações absolutas ou não, que são diferentes entre elas, tá? Aí a gente tem que pensar em fazer o quê? Lembrar das contraindicações absolutas. O paciente teve qualquer sangramento intracraniano, tem um trauma na cabeça ou rosto nos últimos 3 meses, tem qualquer malformação arteriovenosa, dissecção aguda de aorta, esclerosia sanguínea, esse cara aqui jamais vai ser trombolizado, o resto é relativo, tá bom? Com relação ao trombolítico, a gente tem streptokinase, que quase não usa mais, a alteplase, que vai ser a nossa droga de escolha aqui, né, basicamente, então 15 mg EV, depois uma dose por quilo e depois outra dose por quilo. E o tenecteplase, que é o metalise, a vantagem disso é bolos único de acordo com o peso. Então olha que vantagem, é sempre de acordo com o peso aqui, muito mais fácil. E dependendo do que você usar, você vai pensar na heparina não fracionada para poder executar a sua terapia pós-trombólise, tá? Então, durante a infusão do trombolítico, a gente precisa sempre fazer a monitorização do segmento ST e ver se a trombólise deu certo ou não. Alívio dos sintomas, arritmia de reperfusão e manutenção do equilíbrio hemodinâmico. Esse CG tem que ter uma redução de pelo menos 50% da elevação do segmento ST, isso é bastante importante. Mais uma vez, são as diretrizes específicas do infarto de 2015, tá? Se a trombólise não foi eficaz, ou seja, não teve esses sinais e sintomas melhorados e tudo mais, o que eu tenho que fazer com esse paciente é CAT de resgate. Então, olha só, classe 1A nível de evidência. Não é o cara que vai fazer depois, não, é o cara que vai fazer agora esse CAT, tá? E aqui, né, a gente falou dos pesos e tal, dose, não sei o que, mas o padrãozão do início dos sintomas até 6 horas seria fazer 15 mg em bolos, 50 mg em 30 minutos e 35 mg, que é o restante desses 15 aqui, para interar 50-50, né, dose total 100 mg, em 1 hora. Tudo isso em bomba de infusão contínua. Lembrar que a gente tem aqui toda uma formatação da droga e tal, reconstitui um pó no líquido, e a Behringer já traz isso pra gente na bula dele lá, então fica fácil da gente lembrar, tá? Pensar em arritmias de reperfusão, tem algumas que são extremamente comuns, de acordo com o infarto, tá? E a gente tem que pensar no que está acontecendo, tá bom? O paciente pode evoluir para uma FV? Pode. O que é FV? PCR. Então ele vai fazer trombólise aonde? Na sala de emergência. Pode desenvolver uma TV? Pode. Talvez tenha que ser cardiovertido. Esse paciente é importante a gente lembrar, tá? Então pode ter aqui um BVT ou até extracistos ventriculares, são os mais comuns, e isso não mata ninguém. Belezinha? Fechou? Tudo bem.
E agora a gente vai falar sobre as outras nuances. Então, aqui a gente falou de ECG, falou de terapia de emergência, como conduzir. Agora a gente vai falar sobre os riscos cardiovasculares e a terapia de monitorização ambulatorial desse paciente, beleza? Vamos no próximo vídeo.